Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta quinta-feira. Iniciamos então a reflexão sobre o livro de Atos, né? Fizemos uma breve introdução ontem, né? Lembrando que a autoria do livro de Atos, né, é de Lucas, né? Lucas, o escritor do livro de Atos, e Teófilo, a quem ele foi endereçado, haviam sido agradavelmente ligados. De Lucas, Teófilo havia recebido farta instrução e maravilhosa luz. Tinha sido professor de Teófilo e ainda sentia a responsabilidade de direcioná-lo, instruí-lo, apoiá-lo e protegê-lo em sua obra, porque era um jovem, né? Então, naquela época, era costume um escritor enviar seu manuscrito a alguém para que o examinasse e o criticasse. Lucas escolheu Teófilo, um homem em quem possuía confiança para realizar esse importante trabalho. Então Lucas fez o livro, fez a obra e mandou para Teófilo, tá? Dá uma olhada aí, vê se está tudo certo, né? Aquela coisa importante, né? Bom, então nós temos aí logo no início, né, a promessa do Espírito Santo. O versículo 5 diz: porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém, glória a Deus, né? E depois vem a ascensão, ele falando sobre a ascensão, e no verso 7, é um verso muito interessante, o 7 e 8, está assim: e disse-lhes, não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que está dizendo aqui? Os discípulos, naquela oportunidade, estavam ansiosos para saber o tempo exato para a revelação do reino de Deus. Assim, muitas das vezes nós, né? Mas Jesus lhes disse que não lhes pertencia e não nos pertence saber os tempos e as estações, pois o Pai não os o havia revelado. Compreender quando o reino de Deus deveria ser restaurado não era o mais importante para eles saberem. Tinham que saber disso, eles tinham que pregar o evangelho. Eles deveriam ser achados seguindo o mestre, no id, né? E isso é muito importante. Então, nesse versículo, é muito importante a gente salientar que há perigo de ir além do que está revelado. Tem muitos que vão além daquilo que está revelado, né? A palavra do Senhor diz que o que não está revelado pertence a Deus, ponto, né? Então, estamos em constante perigo de ir além da simplicidade do evangelho. Olha que coisa interessante, nós irmos além da simplicidade do evangelho, isso é um perigo, né? Há um desejo intenso por parte de muitos de impressionar o mundo com algo original, que levará o povo a um estado de sensacionalismo espiritual, alterando a ordem atual da experiência, né? Então isso também é uma coisa muito importante. E aí nós vemos que o Espírito Santo, ele dá autoridade divina, tá? A gente observa isso também no versículo 8. Jesus diz: mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Amém. É a união do Espírito Santo e da palavra da testemunha viva que deve advertir o mundo. O obreiro de Deus é o agente por meio do qual a comunicação celestial é transmitida, e o Espírito Santo dá autoridade divina à palavra da verdade. Então, quando você está falando a verdade, o que é a verdade? É a palavra de Deus, né? Muitos dizem, não tem verdade, a verdade é minha, a verdade é sua. Isso aqui no homem, né? No homem. Eu tenho uma verdade, você tem a sua. Nós vamos para o juiz decide. Aqui na humanidade. Então, a minha verdade não é verdade 100%, e a sua também não é verdade 100%, muitas das vezes, tá certo? Agora, tem a verdade? Tem, é a palavra de Deus. Ali nós encontramos a verdade, ou aqui nós encontramos a verdade, a pura verdade, né? Cristo ascendeu como rei, né? Cristo veio à terra como Deus na forma humana. Ele ascendeu ao céu como o Rei dos Santos. Sua ascensão foi digna de
seu caráter exaltado. Cristo teve o caráter aqui exaltado, e é isso que nós precisamos ter. Eu muitas vezes cheguei a retrucar pessoas que comentavam comigo: nós devemos ter o caráter de Deus. Não, quem somos nós para ter? Mas é isso que nós devemos buscar, e é possível sim, tá? Nos aproximarmos, buscarmos ter o caráter de Deus, com as nossas falhas e tudo mais, vamos evoluindo, crescendo, né? Buscando na fé, buscando a presença do Espírito Santo, aprendendo com os nossos erros, resiliência sempre, né? Somente por alguns instantes os discípulos puderam ouvir o cântico dos anjos naquela época, à medida que o seu Senhor subia, com suas mãos estendidas em bênção. Não ouviram a saudação que ele recebeu. Todo o céu estava unido em sua recepção. Isso aí quando Cristo ascendeu aos céus, né? Cristo ascendeu como rei. A glória plena da ascensão foi revelada, né? E foi velada, né? O fato mais precioso para os discípulos na ascensão de Jesus foi que ele partiu do meio deles para o céu, na forma tangível de seu divino mestre. Glória a Deus por isso. E aí a humanidade santa foi levada ao céu, né? Cristo subiu ao céu portando uma humanidade santa, santificada. Ele levou essa humanidade com ele às cortes celestiais e, através das eras eternas, a levará como aquele que redimiu a cada ser humano na cidade de Deus. É um salvador pessoal. Cristo veio como um salvador pessoal para o mundo. Representou um Deus pessoal. Ele ascendeu ao alto como um salvador pessoal e voltará do mesmo modo como foi ao céu. Um salvador pessoal, um salvador para mim, um salvador para você, né? E aí, qual era a questão? Os discípulos tinham um evangelho para pregar, e nós temos hoje o evangelho para pregar, né? Nós temos aí 2/3 da humanidade sem conhecer Jesus, ou numa situação muito delicada. Basta você analisar a janela 1040, né? Tá certo? 2/3 da população do mundo está nessa janela. 99% dos mais miseráveis, dos mais pobres também residem nessa janela, né? Cristo em forma humana, um homem de dores, Cristo humilhado, tomado por mãos iníquas e crucificado, Cristo ressuscitado e assunto ao céu, à presença de Deus, para ser o advogado do homem. Graças a Deus, graças a Deus. Cristo que voltará com poder e grande glória nas nuvens do céu. Você crê nisso? Eu também creio. Então vamos orar, agradecer a Deus pela nossa vida, pela oportunidade que nos dá de buscar a sua presença. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos dê paz, sabedoria. Amém.